cliente, ele chegou até você e ele quer fazer uma simulação de financiamento. Ótimo, você vai entrar lá no site da Caixa para fazer uma simulação. O que você precisa saber sobre a amortização desse financiamento, tá? O cliente ele pode optar por duas modalidades de pagamento, a saque e a price, tá? Na saque, as parcelas do financiamento são decrescentes, ou seja, da saque, as parcelas elas vão caindo conforme o passar dos anos, tá? Na price, as parcelas do financiamento são estáveis, começam e terminam quase no mesmo valor. Quando eu digo estáveis, elas são um valor, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, e no final ela é menor, não muito menor, mas ela fica num parâmetro estável, tá? Então ela tem ali umas ondulações, só que tecnicamente ela é estável, tá bom? E por que você precisa saber essa forma de pagamento? Porque assim, dependendo da renda do cliente, você vai ter diferenças nisso, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente, vou fazer algumas simulações para vocês de financiamento, para vocês entenderem mais sobre o que eu estou falando. Mas, basicamente, dependendo da renda do cliente, a saque pode ser não tão vantajosa para a aquisição do financiamento. Ou seja, se o cliente ele tem uma renda um pouco mais baixa, que é uma renda mais enquadrada ali até uns R$3.000, R$3.500, R$4.000, dependendo do valor do imóvel, o que acontece? Lembra que eu falei que o banco ele não deixa comprometer mais que 30% da renda do cliente? Então, a parcela máxima do cliente vai ser sempre 30% da renda dele. Então, o que acontece? Se o cliente tem uma renda mais baixa, então o cliente tem uma renda de R$2.000, a parcela, 30% da parcela dele são R$600. Então, o máximo que ele pode ter de parcela é R$600. Sendo assim, o que acontece? As parcelas na saque, elas começariam com R$900 e terminaria ali mais ou menos com 10% da renda dele, tá? Então elas só vão cair. Só que como as parcelas elas caem e eu não posso comprometer muito da renda do cliente, geralmente nessa modalidade o banco empresta menos, então empresta um valor menor, tá? Se o cliente ele tem uma renda acima de 6, 7, dependendo da renda e do valor do imóvel, às vezes fica mais atrativo também pela saque, tá? Então é bom você conhecer o perfil do cliente que você está vendendo para você saber se você já oferta de cara a saque ou se você já oferta de cara a price. Vai ter aqueles clientes que, dependendo da renda e dependendo do valor do imóvel, você já vai saber ali mais ou menos, conforme as simulações que você vai fazer no dia a dia, vai ter cliente que indiferente, vai ser indiferente para ele, tanto a saque quanto a price. O valor de financiamento vai dar no mesmo. O que vai optar é mesmo se o cliente quer ter parcelas decrescentes, se o cliente quiser ter parcelas fixas, tá? Na price, então o que acontece? Tecnicamente, se a renda for baixa, libera um pouco mais de financiamento, porque lembra lá o meu cliente com renda de R$2.000, que ele só pode ter uma parcela de 900? Então, se o meu cliente de R$1.000, ele só pode ter uma parcela de R$900, se decrescer, ele empresta menos, mas se nivelar, entendeu? Se a parcela ficar ali uns R$800 no começo ou no fim, quer dizer que ele consegue, o banco consegue liberar mais crédito. Então é muito comum nos financiamentos Minha Casa Minha Vida ser feito pela Price, tá? E quais as diferenças básicas dela entre o passar dos anos, tá? Depois a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas assim, a diferença básica é que na saque, tá? Dependendo ali se é SPPS, se é Minha Casa Minha Vida, tá? Se for Minha Casa Minha Vida, você consegue fazer no máximo sempre 80% financiar 80% do valor da avaliação do imóvel, né? Mas se for, por exemplo, no SBPE, você consegue financiar até 90%, tá? Fazendo uma saque, dependendo da renda do cliente, óbvio. Na Price, também, tá? Se for SBTE, você pode ter algumas diferenças ali. Mas na Price você consegue financiar um pouco menos, também 80%. Tem diferença de prazo. A gente vai fazer algumas simulações, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas assim, existe algumas diferenças de porcentagem aprovada de financiamento e tempo de financiamento entre uma e outra. Às vezes pode melhorar, às vezes pode piorar para o cliente, então é legal você saber qual é o seu cliente e qual vai encaixar melhor para ele, tá? Hoje, como minha especialidade é mais Minha Casa Minha Vida mesmo, a maioria dos meus clientes fazem a Price, por causa dessa condição de, para a renda deles, conseguir um pouco mais de financiamento do que na saque. Bom, e tem diferenças também na amortização desse financiamento, ou seja, na quitação dele futura. O que acontece? Na saque, a taxa de juros ela é recorrente, entendeu? Então ela é a mesma do começo ao fim, tá? Então, no final, a pessoa pega a parcela líquida, né? Que seria a parcela, quando eu falo parcela líquida, gente, é assim, você pegar, meu cliente financiou 150 mil, vou dividir isso por 365, né? Quer dizer, já não tem juros, nem taxas, tá? E no começo já ela tem. Então, assim, você vai pegando você vai pegando esses juros, tá? Nivelado. Desculpa, eu tinha fugido da palavra. Então, você vai pegando esses juros nivelado, tá? Já na Price, não. No começo tem menos juros e no final tem mais juros.
tá? Então é invertido. Então, tecnicamente, se você for somar todas as parcelas, não é assim que funciona, tá, gente? Por favor, já vi cliente fazendo isso na mesa, não é assim. Você tem que considerar a deflação da moeda, tem muita coisa que precisa ser considerada. Mas, tecnicamente, apesar de os juros efetivos ser o mesmo, na modalidade price, se você ficar 30, 35 anos, você vai pagar mais de juros do que pagaria na SAC. Isso é meio que óbvio, porque assim, as parcelas da SAC caem, né? E as parcelas da price não. A price ela é vantajosa para você que quer ter mais financiamento ou para você que quer amortizar mais rápido o seu financiamento, ou seja, que está mais rápido esse financiamento com o banco. Então, você vai quitando das últimas ali, você vai amortizando, vai tirando o juros das últimas, que fica muito legal. Então, você consegue ter uma vantagem sobre isso, consegue emprestar mais dinheiro e amortizar mais rápido. Agora, se você faz pela SAC, a amortização também é legal, porque é a mesma questão de amortização, os juros é o mesmo do começo ao fim, mas o ideal mesmo para saque é para pessoas que sabem que vão ficar um pouco mais tempo no financiamento. Daí, se você for ficar mais tempo no financiamento, é legal você ter a segurança de que a sua parcela vai cair, entende? Só vai cair daqui para frente. Então, é legal. Mas tudo depende do que você apresentar para o seu cliente. Não adianta, e aqui eu estou explicando para vocês, não adianta você ficar entrando tão profundamente no assunto, você vai ter que fazer uma simulação do cliente e você vai explicar, então a price, ela te beneficia com tanto de financiamento, só que as parcelas são praticamente fixas, né? Do começo ao fim ali, ela vai ter mais ou menos essa nivelação. Agora, na SAC você talvez consiga financiar um pouco menos, mas também, assim, você sabe que as parcelas futuramente só vão cair. Então, foca mais nisso, tá? Mas aqui eu tô explicando para vocês as diferenças caso a conversa com o cliente se alongue um pouco mais.